menino, que é isso? Vocês beberam, foi? O que foi que aconteceu? Eu quero é rock, menino. Isso não é rock, não. O quê, menino? Para com isso, logo. Eu quero é rock. Na, 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 o diabo. E aí, seus cabas, de boa? Então, sejam bem-vindos a mais um Papo Sem Arrodeio, o maior podcast popular do Brasil. Eu sou Edu Oliveira. E eu sou Caio do Povo. E eu sou Bruno Skylab. E sem delongas, vamos começar. E hoje a nossa convidada, ela é cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Ela também é filósofa e cientista política, minha querida ex-professora Regina Félia. Seja bem-vinda aí, professora. Olá, Eduardo, muito obrigada pelo convite. Prazer aí, Caio. Satisfação, professora. Gostei muito dessa história do sem arrodeio. Vamos embora. E aí a gente... É o papo sem arrodeio aqui. É o papo da reto, língua né? aqui. A gente fala... E aí nessa história, né, falar sobre a violência doméstica, o feminino, né, o feminismo e a questão da pandemia, eu acho que é uma coisa que realmente a gente não deve arrodear muito não, porque a situação ela tá realmente triste, tá muito perversa para a família, né? Eu não digo só mulheres, porque nessa discussão o homem sofre, a criança sofre, a sociedade sofre. A violência em todos os seus âmbitos, do que nós estamos vendo aqui agora, com o que a pandemia tem revelado, tem sido algo muito terrível. E tem sido terrível porque no momento em que você tem uma proposta de três situações onde a reclusão aparentemente é a melhor saída para nos proteger da pandemia, essa reclusão faz com que a gente se encare o que está lá no íntimo do ambiente doméstico, que é a violência. Existe amor? Existe alegria? Existe graça? Existe harmonia? Existe. Mas nós estamos falando de lares onde a violência ela é diuturna e ela é uma reprodução de séculos. Então não é algo que a gente possa pegar os lares felizes e harmoniosos e colocar sempre como linha de frente e ocultar ou disfarçar a violência de hoje. Então eu gostei muito do convite, gostei muito do tema e estou aqui à disposição para a gente começar a discutir esse assunto tão caro, tão triste, desafiante, mas no meio de tudo isso, a vitória, nessa trajetória há vitórias e muitas conquistas. Verdade, professora. Eu acho que é um tema que, principalmente hoje, ele ganha muito destaque, porque ele segue uma linha tênue do que essa representatividade da pandemia expõe, principalmente, acredito eu, nas áreas periféricas, nas comunidades de uma maneira geral, porque geralmente quando a gente fala de violência contra a mulher, essa questão, digo até institucional, advinda de todo um processo histórico patriarcal, machista, enfim, muitas vezes a gente não trata deste tema sob a ótica em especial, onde essa violência ela se reproduz simbolicamente, materialmente, psicologicamente, que é justamente nas áreas periféricas. Eu não sei se a senhora concorda comigo, ela passou a ser bem mais praticada, inclusive a gente já tem dados aí que apontam, nesses 2 últimos anos, um aumento substancial dessas violências diversas que acometem as mulheres nas áreas periféricas. Não é mais ou menos isso? Olha, não são mais ou menos, é isso e muito mais. Não tem nem menos dessa situação. Não há menos porque a Lei Maria da Penha, vou começar com esse marco legal, e aí a gente vai dar uns passos para trás e depois os passos para frente, depois para trás. Primeiro, esse passo de agora é esse marco jurídico, que é a Lei 11.340/06, denominada Lei Maria da Penha. Essa Lei Maria da Penha, que vai fazer 14 anos agora, dia 7 de agosto, ela está ainda em processo
de implantação, e eu vou explicar depois por que esse processo de implantação. Ela se efetiva em 22 de setembro, né, 45 dias após o dia 7 de agosto, mas é uma lei que ela precisa ainda ser mais compreendida para melhor ser aplicada. E aí, indo para trás, os passos para trás, eu vou recuar para o dia em que a Maria da Penha, ela leva um tiro. Maria da Penha, ela é cearense, Maria da Penha Maia Fernandes, ela é cearense, e ela estava dormindo, ela tinha o hábito de dormir de bruços. Esse crime, ele é muito emblemático, porque quando a gente fala da covardia, da violência que acontece contra a mulher, muitas vezes a gente fala no sentido figurado. O caso da Maria da Penha conseguiu dar materialidade a esse discurso, que antes era um discurso apenas de alusão à ideia de covardia. E aí ela estava dormindo de bruços, e aí então ela diz o seguinte: acordei de repente com um forte estampido dentro do quarto. Abri os olhos, não vi ninguém. Tentei mexer-me, mas não consegui. Imediatamente eu pensei, meu Deus, Marco me matou com um tiro. Ela tira essa conclusão porque havia na relação entre eles já um clima hostil, um clima de conflito, a qual ela pedia a separação e ele não, e ele se recusava a falar no assunto. E ao se recusar a falar no assunto, ele a agrediu. E a agressão, aquele momento fez com que ela pensasse que isso iria acontecer, poderia ter acontecido. Mas depois ela ouve, ela diz, nítido e seco, outro tiro. Uma das crianças chorou, um já caiu. E aí ela pensa que os assaltantes, que não poderia ter sido o marido, aí ela vai para assaltante, a ideia de assaltante na casa. E que esses assaltantes iriam para o quarto das meninas, onde a mais nova tinha 1 ano e 8 meses e a mais velha 6 anos e 8 meses, 3 filhas. E aí ela vai achar que eles estão indo lá. E ali ela pede, ela faz uma oração e diz assim: deixe-me viver, Deus meu, seja de que jeito for, mas não deixe as minhas filhas sem mãe. Isso é extremamente significativo. E é significativo por quê? Porque uma mulher em situação de violência, quando ela é uma mulher mãe e ela começa a viver essa vida de violência, quando ela tem um filho, quando ela está grávida, ela pensa que vai cessar e ali ela vê que não cessa e aquela mulher, ela passa a esquecer de si mesma e começa a pensar no bem-estar dos filhos. E ao pensar no bem-estar dos filhos, ela vive um momento de crise, de uma angústia muito grande, porque principalmente aquelas que não têm outra referência, outro espaço, né, de provisão. E aí ela fica pensando como ela vai sair daquela situação. E ao tentar sair daquela situação, ela pensa também, quando os filhos têm 3, 4, 5, 6, 7 anos, no amor que esses filhos têm pelo pai. E existe muito na nossa cultura, na mentalidade da cultura brasileira, é porque a gente toma muito como referência a cultura europeia ou a cultura norte-americana, mas existe uma característica forte ainda no Brasil das crianças que se apegam aos pais, principalmente nas áreas periféricas e na região do interior, e que não é tão fácil assim uma mãe pegar a reca de filhos e sair pelo meio do mundo, porque ela tem, além dessa preocupação do bem-estar da criança, que pode ser que ela viva num casebre. Como é que você pode pensar no bem-estar vivendo num casebre? Mas ela pensa com o pouco que tem, que ela não pode piorar a vida daquela criança. E aí ela se coloca o seguinte: poxa, eu já perdi tudo, mas eu preciso salvar o mínimo de felicidade para o meu filho. Então ela tenta, de uma certa maneira, cultivar a fantasia do amor do filho pelo pai, e aí ela não quer trazer aquele constrangimento. Como eu atendo várias mulheres, e das mulheres que eu atendo, muitas delas são mulheres mães, e quando o filho ou a filha ouve a possibilidade dela vir a denunciar, diz assim: ô maninha, a senhora tem coragem de mandar prender painho? A gente não vai poder ver, não. Eu vou ver painho na cadeia, é? Essa pergunta, ou essas perguntas, sensibiliza muito e vai cada vez mais adiando a essa mulher a possibilidade dela sair. Claro que hoje as mulheres estão tomando mais decisões, mas ainda não está no ponto a qual a gente venha a entender que as mulheres estão mais autônomas ou independentes. Não estão. E o que acontece? A Maria da Penha, então, 4
4 meses depois, isso eu estou falando de 29 de maio de 1983, e 4 meses depois, então, ela sofre uma segunda tentativa, que foi por eletrocução. É nessa segunda tentativa que fica confirmado que o autor da primeira tentativa de assassinato era o esposo. É quando ele foge, né, que ele foge do flagrante. Na segunda tentativa, foi eletrocução no banheiro, onde ela tomava banho e ele que dava o banho nela porque ela já estava paraplégica. E aí as cadeiras, em 1983 para 84, as cadeiras de roda não tinha esse sistema de segurança, de emborrachamento que tem hoje. É uma outra história. E aí ele a obriga a abrir o chuveiro, né? Ela vai tomar banho quente e tal. E era ele que cuidava. O quarto já era adaptado, o banheiro já era adaptado, dentro da ideia de adaptação à época a qual nós estamos nos referindo. E só ele podia mexer na lei. Então, ela passa 19 anos e 6 meses para que o caso dela possa ir a julgamento, condenação e sentença. E aí é quando Maria da Penha diz o seguinte: Regina, a minha angústia, a minha dor, ela deixou de ser direta o meu agressor, que era meu marido, e passa a ser o Estado brasileiro, em razão das práticas de descompromisso, negligência, em razão de um sistema extremamente burocrático, onde a essência da burocracia é machismo, é o preconceito, é o desvalor às mulheres, é desvalorizar a fala de uma mulher numa delegacia. A fala de uma mulher na delegacia não tem credibilidade. A fala de uma mulher, às vezes, em sala de aula, não tem credibilidade. A fala de uma negra, uma preta, como eu, não tem credibilidade. Então, e quando o povo diz aquela expressão, nossa, chegou lá, chegar lá, aí se pergunta, como foi que ela chegou lá? Então, esse como foi, quando se refere a uma mulher, ele está misturado com... É uma dúvida pejorativa, né? Exatamente. Então existe uma mistura aí de questões sexuais, né? De algum favorecimento, de alguma coisa. Não existe aquela integridade, a análise, ela não está íntegra no sentido de competência, de trabalho árduo, de abrir sabe, de luta. Não. Agora, se eu coloco o homem, sim. Se eu coloco o homem, essas outras questões, elas podem vir a ser uma discussão caso esse homem apresente algum vacilo. Infelizmente, aquilo ali me deixou muito mal com a questão do Decotelli, né? Do que poderia ser o ministro da Educação, do que se depôs contra ele, a sua construção, da sua formação. Então, assim, que possa ter sido algo forjado eu não acredito que tenha sido. O mínimo blefe existente ali depõe agora, não agora contra o homem, depõe agora contra o preto. Percebe? Exato. Então, a questão étnico-racial passa a ser essa questão duvidosa e tudo mais. Quando aconteceu aquilo, logo surge aquele impacto quando a gente traz para o campo político, porque o campo político você tem as suas escolhas, né, as suas opiniões, mas aí eu parei para refletir e aí eu disse o seguinte, tá lá um cabra que foi colocado por um presidente que se disse naturalmente, que se mostrou e que se apresenta racista. Então, é óbvio que todo julgamento que a gente passe a fazer em relação a Decotelli, a gente está tratando não só dele como uma possível figura pública, mas da raça. É como se a gente estivesse jogando o jogo justamente que o presidente quer. Ou seja, ele quer nos jogar para uma questão paradoxal sobre a defesa que nós temos, que é a defesa antirracista, porque tá lá um negro. Imaginemos ali toda esta luta em relação à cor, que a gente está cansado de tentar a todo custo desconstruir esse racismo estrutural, institucional. Imaginemos ali uma mulher. Se ele foi daquela maneira ali, imaginemos ali uma mulher. Exato. E principalmente uma mulher negra. E essa leitura, quando a gente traz, né, para o campo do feminino e do feminismo, agrega-se aí valores estereótipos extremamente negativos, porque é uma questão que é global. Os casos de violência contra a mulher nos outros países, em outras nações, não são menores, né, não são piores nem maiores do que o nosso. Existem padrões, né, de cárcere privado. A gente até vai fazer 1 ano e meio, quase 2 anos agora, em novembro,
setembro, aquela questão da mutilação das mulheres no continente africano. Nós temos aí a situação do tráfico de seres humanos, em especial de meninas. Nós tivemos uma gravação de um podcast sobre as meninas que são usadas nos tráficos de seres humanos e no tráfico sexual do Nepal. Então, meninas que são vendidas por famílias aos 9 anos de idade, são cevadas até entre 10 e 11 para ser uma mercadoria de extremo valor para homens de 50, 60, 70, 80 anos, alguns mais novos. Meu Deus. Né? Para atender às perversidades sexuais desses homens. Tem um casal no Nepal, o Silvio e a Silvia, eu tive a honra de conhecê-los, missionários brasileiros que foram para lá, e tem um projeto chamado Meninas dos Olhos de Deus, onde eles resgatam essas meninas, e essas meninas elas passam a viver neste local, um local que não tem muros, porque as entidades que tem lá, as meninas fogem, não tem grade, onde eles vão tratar as meninas como família e como amor. E aí eles me apresentaram uma menina linda que começou nessa situação aos 11 anos de idade e que agora, depois que foi para o projeto, ela vai fazer, agora em 2018, ela se formou em medicina. Eita, massa. E ela trabalha como voluntária para esse projeto, empoderando meninas. Eles têm uma bolsa que eles preparam essas meninas para essas meninas fazerem o estudo. Como o Malala, a gente viu que Malala estava lá no Reino Unido, fez a formação dela lá. Mas são meninas que fazem a formação, que é a coisa mais linda. Eles não as obrigam a isso, mas elas fazem questão de voltar e colocar o talento delas à disposição do empoderamento dessas meninas. E eu quero dizer para você que esta questão que muito nos faz admirar e que nos honra, é uma luta com relação à falta de credibilidade do projeto, às perseguições que nós sofremos. Às vezes tem algumas que têm uma dificuldade mesmo de entender a relação, porque ela se desvalorizou tanto que ela entende que ela não consegue viver. Então, por isso, muitas vezes ela volta e aí a pessoa diz, como é que você vai ajudar essa mulher que a gente acabou de tirar, acabou de correr risco por conta dela? Ela vai para a delegacia, faz a denúncia e agora na frente do juiz, porque não pode mais tirar a denúncia na delegacia, tem que esperar o processo correr e chegar lá na frente do juiz e diz que não quer mais que o processo corra. Você é enxugar gelo, Regina, isso é enxugar gelo. É um trabalho para enxugar gelo. E muitas pessoas boas que começam no front com a gente abandonam porque ficam frustradas com esse sistema. E aí o que eu quero dizer para vocês que é essa questão da vulnerabilidade não é, eu vou dizer apenas, mas não no sentido de banalizar. Não é apenas uma questão econômica. Não é colocar dinheiro, não é colocá-las no mercado de trabalho, não é qualificá-las. Não é só isso que resolve. É uma mudança na estrutura do pensamento, da mentalidade e que depende fundamentalmente da educação. Como é que você vai entender? Você tinha 1871 a tal da lei do ventre livre, que nunca ficaram, porque tornarem totalmente livres, eles tinham que chegar até 18 anos, 19, trabalhando naquele engenho. Por quê? Porque ele era um ventre livre, mas ele tinha que pagar o que ele estava comendo. Então ele ficava ali dentro da fazenda, fazendo serviços menores, mas serviços menores não eram serviços mais leves. Eram serviços menores e pesados. E aí depois a gente teve ali do sexagenário, 1875, e depois a gente teve a tal dita Lei Áurea de 1878, sem nenhum amparo, sem nenhuma rede de proteção estatal. Quando você vê principalmente em 1888, eu vou chegar em 1888, e vou para a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, já que eu estava falando sobre os fundamentos da educação no enfrentamento à violência, eu vou encontrar um legal que vai na 5692/61. O que isso significa? Que são 7 décadas onde o Estado não tem a obrigatoriedade no texto jurídico de garantir a educação para essa população. Então, isso tem a ver com o quê? Com o feminino. Porque esse feminino que não tinha lugar de voz, não era sujeito
sujeito de direito, passa a ser, nessa produção humana, a demanda maior, a oferta, a demanda e ao mesmo tempo a oferta maior de toda a vulnerabilidade social que foi construída. Infelizmente, trabalhando de forma pesada, injusta e perversa a questão da exploração sexual. Então, quando a gente vai observar o que foram os movimentos feministas, que aí a gente tem as fases, as pessoas... Algumas defendem 3 ondas e as outras defendem 5 ondas do feminismo, mas a gente vai pensar do feminismo, a gente lembra, por exemplo, da Olympe de Gouges, lá na França, que ela pega a Declaração Universal do Direito dos Homens e a criatura simplesmente coloca os termos para as mulheres. Mesmo quando você lê no original, você vai ver que é uma das propostas mais avançadas. E qual foi o resultado? A decatação da Olympe de Gouges. Ela falou de respeito da mulher e o homem e do respeito do homem à mulher. Foi disso que ela falou. Ela falou sobre o espaço de poder, do poder político, deveria ser garantido à mulher. A Lei Maria da Penha, então, quando a gente vai observar essa questão da Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, ela chega em 2006, depois de séculos e séculos de uma exploração sexual, da negação do espaço da mulher no ambiente escolar, porque vocês sabem que nós não tínhamos o direito de aprender a ler, nós não tínhamos o direito, só aquelas que eram bem-aventuradas, e olha lá, as sinhazinhas bem-aventuradas, e olha lá, porque a gente tem uma discussão aí bem interessante, uma discussão ético-racial e depois uma discussão sobre de mulher para mulher. E de mulher para mulher, a sinhazinha não tinha o privilégio que a gente pensa que elas tinham. Cada uma, dentro do seu contexto, era tratada como ser inferior. Só que existe o viver inferior dentro da senzala e o viver na inferioridade dentro da casa grande. Existe um ser inferior que vive dentro da academia e existe aquela ser inferior que vive dentro da escola, como professora de escola pública ou privada. E aquela mesma que está vivendo a sua condição de inferioridade dentro da academia. Agradecemos aqui a maravilhosa participação da professora Regina Célia e a gente vai encerrando por aqui essa primeira parte do podcast. A gente continua no próximo episódio com a participação excelente da professora Regina Célia. Ela vai continuar falando sobre esse assunto, então fiquem ligados no nosso canal. Não esqueçam de deixar o seu like aí nesse vídeo. Não esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, tá bom? E continue ligado em todas as novidades do nosso podcast. Vai ter a parte 2, não percam. A professora ainda tem muito para falar pra gente, muito para nos ensinar. Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou